Oi pessoal, antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês e depois que assistir, comente o que você achou. Primeiro relato: a casa sobre o cemitério. O silêncio na estrada de terra que levava ao novo condomínio parecia absoluto, quase sufocante. O sol de fim de tarde mal conseguia penetrar entre as árvores cerradas, cobrindo a via de sombras longas e tremeluzentes. Existiam lugares que ninguém ousava visitar, cemitérios antigos, esquecidos, cercados pelo mato que a própria natureza parecia ter decidido proteger do tempo e das pessoas. A prefeitura, há décadas, largara a mão de mantê-los. Muitos sequer sabiam que existiam. Alguns moradores antigos falavam deles em sussurros, lembranças de túmulos afundando na terra e lápides rachadas, cobertas de musgo, marcando a presença de mortos que o mundo moderno parecia ter esquecido. Foi nesse cenário que a construtora, uma das maiores empresas da região, decidiu erguer um condomínio de alto padrão. Casas grandes, ruas largas, e tudo planejado para que parecesse seguro, moderno e atraente. A maior parte do terreno havia sido construída exatamente sobre áreas onde, décadas atrás, repousavam os mortos. Mas quem se importava? O dinheiro e a demanda por imóveis venciam qualquer superstição. A casa de Carlos, no entanto, seria diferente. Enquanto outras casas pareciam se integrar ao novo bairro sem problemas, Adele começou a manifestar sinais que nenhum engenheiro ou corretor poderia explicar. Lara e um menino de 9 anos chamado Miguel haviam se mudado em uma manhã ensolarada, com amplas janelas e jardim planejado, rodeada por árvores nativas. Mas assim que atravessaram a porta da frente, uma sensação estranha tomou conta deles. Especialmente de Carlos, era algo sutil, quase imperceptível, como se os corredores respirassem silenciosamente. Nos primeiros dias, nada parecia fora do comum. Mas à medida que a noite caía, o silêncio dentro da casa tornava-se pesado, quase palpável. O vento que passava pelas frestas das janelas soava como um sussurro distante. Carlos começou a ouvir pequenos estalos vindos do piso de madeira. O cachorro da família, um pastor alemão chamado Thor, latia para cantos vazios, os pelos eriçados, recusando-se a entrar em determinados cômodos. As primeiras noites foram marcadas por sonhos estranhos. Lara sonhava com sombras que se moviam por corredores que não existiam na casa. Miguel falava sobre homens e mulheres que moravam debaixo da cama. Carlos, homem prático e racional, tentava minimizar os acontecimentos, atribuindo tudo à ansiedade da mudança. Mas mesmo ele não podia ignorar a estranheza crescente, portas que se fechavam sozinhas, e uma sensação constante de serem observados. No sul do Paraná, em meio a vales e colinas cobertas por matas densas, havia um pequeno detalhe que ninguém parecia notar. Carlos, a família estava animada, a construção era moderna, passos que não correspondiam aos movimentos de ninguém, luzes piscando sem explicação. Sua esposa e os 2 filhos, uma adolescente de 15 anos. Certo dia, enquanto organizava a garagem, Carlos encontrou algo que mudaria tudo. Entre a terra recém-movida dos fundos da casa, havia restos de lápides quebradas, pedaços de mármore e pequenas cruzes cobertas de musgo. Ele sentiu um calafrio percorrer a espinha. É impossível, murmurou, lembrando que a construtora afirmava ter verificado o terreno antes da obra. Mas os fragmentos ali estavam, silenciosos e testemunhando décadas de abandono. Naquela mesma noite, enquanto a família jantava, a televisão ligou sozinha, sem ninguém ter tocado no aparelho. As imagens se embaralhavam em interferências estranhas, e vozes distorcidas pareciam sussurrar nomes desconhecidos. Miguel começou a chorar, agarrando o braço da mãe. "Eles querem a gente, mamãe", disse, os olhos arregalados. Lara, tentando se manter corajosa, mas nada via além das sombras dançantes projetadas pelas luzes oscilantes. Carlos decidiu investigar a sala ao lado, onde o fenômeno parecia se concentrar. Cada passo que dava ecoava como se o piso estivesse vivo. Ao abrir a porta, percebeu algo que o deixou sem ar.
Uma porta que ele tinha certeza de estar fechada estava agora entreaberta, rangendo suavemente. E no corredor adiante, marcas de mãos sujas e envelhecidas começaram a surgir nas paredes brancas, formando desenhos quase imperceptíveis, como símbolos antigos. Os dias seguintes foram ainda mais intensos. Fotos caíam das paredes, o ar frio, mesmo durante o dia quente, parecia se concentrar em certos pontos da casa. Carlos procurou a construtora, mas eles negaram qualquer responsabilidade. Ele então procurou antigos moradores da região, que começaram a contar histórias perturbadoras. Aquele terreno, diziam, ficava sobre cemitérios do século XIX, e a casa que ele ocupava estava exatamente sobre o ponto mais forte do antigo cemitério. O medo tomou conta da família. Lara começou a falar com alguém que ninguém via. Miguel acordava gritando todas as noites, e Carlos sentiu uma presença constante, quase tangível, que parecia se concentrar na sala de estar. Um evento específico marcou a escalada do terror. Uma noite, a televisão ligada começou a exibir imagens de antigos moradores do cemitério, alguns enterrados ali, outros completamente desconhecidos. As figuras pareciam olhar diretamente para a família, e murmúrios distorcidos enchiam a sala. O cachorro Thor fugiu para os fundos, choramingando. Carlos decidiu instalar câmeras em todos os cômodos. Ao revisar as imagens, viu coisas que desafiaram qualquer lógica. Sombras se movendo contra a luz, portas que se abriam sozinhas, e uma presença negra densa, que pairava sobre o berço de Miguel enquanto ele dormia. Cada gravação parecia capturar algo diferente, mas sempre aterrorizante. A sensação de que estavam sendo observados e manipulados por algo invisível crescia a cada dia. Eles estão aqui. Olhou ao redor. Objetos mudavam de lugar sem explicação, afirmando que a obra seguira todos os padrões. A tensão chegou a um ponto crítico quando Carlos percebeu que as aparições não estavam limitadas à casa. Durante o dia, ao olhar pela janela do jardim, ele viu figuras movendo-se entre os túneis de árvores e os antigos túmulos esquecidos, como se o próprio cemitério estivesse vivo, consciente, atento à presença da família. A natureza ao redor parecia ter um tom mais sombrio. O vento carregava murmúrios e o canto dos pássaros cessava quando a família se aproximava. A noite seguinte trouxe o ápice daquilo que parecia inevitável. Miguel desapareceu por alguns minutos do quarto, reaparecendo com marcas de barro e arranhões pelo corpo, sussurrando palavras em línguas que ninguém reconhecia. Lara começou a conversar com uma voz que dizia ser uma protetora do lugar. Enquanto Carlos e a esposa sentiam um peso crescente sobre os ombros, foi nesse momento que a família compreendeu a gravidade. Eles não haviam apenas se mudado para uma casa. Haviam se mudado para um ponto de encontro entre o mundo dos vivos e o dos mortos, onde o cemitério antigo ainda exercia sua influência sobre tudo ao redor. O terror estava apenas começando, e a realidade que conheciam se transformava, pouco a pouco, em um lugar onde as regras do mundo comum não se aplicavam mais, como se a própria casa fosse capaz de sufocá-los. As noites no condomínio tornaram-se um tormento. Para Carlos e sua família, cada pôr do sol trazia uma sensação de que a casa respirava, como se os tijolos e a madeira guardassem vozes antigas presas nas paredes. O ar era frio, mesmo em dias abafados, e o vento que soprava pelas árvores trazia consigo murmúrios distantes, como se o passado tentasse conversar com os vivos. O comportamento de Lara e Miguel preocupava cada vez mais. Lara passava horas no quarto, olhando fixamente para um ponto vazio da parede. Às vezes, sorria como se alguém lhe contasse segredos engraçados. Outras vezes, gritava no meio da madrugada, dizendo que mãos invisíveis tentavam arrastá-la para dentro do espelho. Miguel, por sua vez, desenhava com lápis de cera figuras estranhas, caixões, cruzes quebradas, pessoas sem rosto, árvores tortas ao redor de túmulos que afundavam na terra. A esposa de Carlos, Renata, tentava manter a calma, mas estava à beira do colapso. O cansaço se refletia nas olheiras profundas, e a desconfiança no olhar mostrava que ela não acreditava mais em coincidências. As coisas que aconteciam não eram normais. Talheres voavam da mesa, água escorria das paredes sem motivo,
Portas batiam com violência no meio da noite. Em uma madrugada, Carlos acordou com barulhos vindos da cozinha. Ao descer, encontrou todas as cadeiras viradas de ponta cabeça, como se alguém tivesse empilhado o mobiliário em segundos. O relógio da parede girava os ponteiros para trás, enquanto uma lâmpada piscava insistentemente, revelando silhuetas fugidias que se moviam pelo corredor. Quando tentou chamar por Renata, sua voz falhou, como se fosse abafada pelo próprio ar da casa. No dia seguinte, Carlos tentou conversar com vizinhos, mas ninguém parecia ter problemas semelhantes. As outras casas do condomínio estavam tranquilas, sem relatos de fenômenos estranhos. Era como se apenas a sua residência fosse alvo de algo invisível. Essa exclusividade aterrorizava ainda mais, pois mostrava que a escolha não era aleatória. A casa deles estava sobre o ponto central do antigo cemitério. Renata insistiu para que chamassem um padre local. O religioso chegou com uma expressão séria, já acostumado a ouvir histórias de assombrações em cemitérios abandonados. Enquanto caminhava pela sala, notou o ar mais denso, como se estivesse em uma catacumba. Fez orações, aspergiu água benta nos cômodos, mas o que aconteceu a seguir deixou a todos em choque. A água evaporava, assim que tocava o chão, como se o próprio solo a repelisse. O padre, visivelmente abalado, deixou a casa dizendo que aquele lugar não queria ser purificado. Os dias se transformaram em semanas, e a casa parecia se alimentar do medo da família. Lara falava cada vez mais com a voz da mulher protetora, que dizia morar no terreno antes da construção. Ela não gosta que estejamos aqui, dizia a adolescente quase em transe. Miguel começou a desaparecer por minutos inteiros, sendo encontrado em lugares impossíveis. No sótão trancado, no quintal em meio à lama, ou até no banheiro, com a água da banheira enchendo sozinha. Carlos, já desesperado, resolveu investigar por conta própria. Cavou discretamente no quintal durante a noite, iluminado apenas pela luz fraca de uma lanterna. A pá atingiu algo duro. Quando removeu a terra, descobriu restos de ossos humanos misturados a fragmentos de caixões apodrecidos. O cheiro pútrido que escapou da terra encharcada o fez vomitar na hora. Agora não havia mais dúvidas. A casa estava erguida sobre o coração de um cemitério antigo. Naquela mesma noite, os fenômenos alcançaram um novo nível de terror. Renata foi arrastada pelo cabelo até o corredor, enquanto portas batiam de forma violenta atrás dela. Lara desmaiou em frente ao espelho do quarto, que agora refletia não apenas o cômodo, mas dezenas de rostos pálidos, enterrados olhando com olhos vazios. Miguel desapareceu de novo, mas dessa vez os gritos dele ecoavam das paredes, como se estivesse preso dentro da própria estrutura da casa. Carlos correu pela casa desesperado, batendo nas paredes, ouvindo o choro abafado do filho. De repente, rachaduras se abriram no reboco, revelando sombras se contorcendo entre os tijolos. Era como se os mortos estivessem tentando atravessar para o mundo dos vivos. Renata gritava, implorando que saíssem dali, mas as portas de saída não se abriam. As janelas estouraram, lançando estilhaços por todos os lados. E a sala foi tomada por uma ventania gelada que levantava papéis, cortinas e móveis. No centro de tudo, uma voz grave ecoou, rouca e arrastada. Vocês não pertencem a este lugar. Carlos caiu de joelhos, o coração disparado, os ouvidos unindo. A sensação de morte iminente era tão forte que mal conseguia respirar. Em meio ao caos, Lara abriu os olhos e, com uma voz que não era dela, murmurou: eles querem que a gente vá embora, ou que fiquemos para sempre com eles. O silêncio que se seguiu foi quase pior que o barulho ensurdecedor. Subitamente tudo cessou. O vento, os estalos, os gritos. Miguel reapareceu deitado no sofá, pálido, respirando com dificuldade. O relógio voltou a marcar o tempo normalmente, mas a família sabia que aquilo não tinha acabado. Carlos passou a evitar o sono, com medo do que poderia acontecer enquanto estivesse inconsciente. Renata chorava escondida, pensando em levar os filhos e abandonar a casa. Mas a cada vez que tentavam sair, algo acontecia. Pneus furavam misteriosamente. O portão eletrônico travava. Ou acidentes quase fatais os impediam de ir embora. Era como se a casa os mantivesse prisioneiros, uma armadilha construída não apenas com concreto, mas com as almas esquecidas que jaziam debaixo dela. Na última noite dessa sequência aterradora, Carlos acordou ouvindo um som peculiar. O tilintar de sinos.
seguido de cantos graves em uma língua desconhecida. Ao se levantar, viu que o corredor estava tomado por uma névoa espessa. Dentro dela, vultos passavam lentamente, carregando velas apagadas. Eram dezenas de figuras humanas, algumas sem rosto, outras com crânios expostos, que marchavam silenciosamente em direção ao quarto das crianças. Ele tentou correr, mas seus pés estavam pesados, como se o chão tivesse se tornado lama. A voz grave ecoou novamente. Vocês foram avisados. A partir desse momento, Carlos sabia que não havia como ignorar. A casa não era apenas assombrada. Era um portal aberto entre o cemitério esquecido e o mundo dos vivos. E a família estava presa no olho do furacão. A noite caiu rapidamente sobre o condomínio, mais densa e silenciosa do que o habitual. O vento que passava entre as árvores parecia carregar ecos antigos, sussurros que se misturavam ao rangido distante das casas vizinhas, criando uma atmosfera de alerta constante. Para Carlos, cada sombra tornava-se suspeita. Cada movimento no escuro parecia prenunciar algo inimaginável. Renata, tentando manter a calma, já não ousava falar em voz alta. Lara olhava para cantos vazios com olhos arregalados, e Miguel apertava a mão dela, murmurando palavras desconexas. Carlos estava acordado há horas, sentado no sofá da sala, observando o piso de madeira ranger como se alguém, invisível, caminhava por ali. Ele havia tentado dormir, mas a sensação de que algo se movia atrás dele era insuportável. As lembranças da noite anterior, quando os vultos com velas apagadas marcharam em direção ao quarto das crianças, ainda estavam frescas na mente. Cada corredor parecia mais longo, cada porta mais sombria. A casa já não era apenas um lar. Tornara-se um labirinto de medo e alerta constante. Foi quando ouviu o primeiro sussurro, não um sussurro qualquer, mas uma voz fina e arrastada, chamando seu nome. Carlos, Carlos. Ele se levantou de repente, o coração disparado. Cada músculo do corpo parecia tenso, pronto para reagir ao perigo. Olhou em volta da sala, mas tudo parecia normal. As cortinas balançavam suavemente. A luz da lua iluminava parcialmente os móveis cobertos de poeira, e o cachorro Thor estava encolhido no canto, os pelos eriçados. Ainda assim, o ar estava pesado, quase sufocante. Lara apareceu na sala, os olhos vidrados, e disse: Ele quer falar com você. Não é humano, papai. Ele é velho. Muito velho. Antes que Carlos pudesse perguntar a que ou a quem ela se referia, Miguel começou a gritar, apontando para o corredor. Eles estão vindo. Estão chegando. Carlos correu até o corredor, iluminando o caminho com a lanterna que sempre mantinha à mão. A luz tremeluzia, refletindo nas paredes como se fossem vivas, e sombras se contorciam de maneira impossível, formando figuras que lembravam rostos e mãos tentando sair da madeira. Ele percebeu então que os símbolos gravados na parede do corredor, que antes eram sutis, agora pulsavam levemente, emitindo um brilho quase imperceptível. Renata o chamou, a voz trêmula. Não vá sozinho, Carlos. Eles não querem que você vá. Mas Carlos já não podia esperar. Precisava entender o que estava acontecendo. Seguiu em direção à porta do porão, onde sentia que a presença mais forte se concentrava. Cada degrau que descia rangia e vibrava, como se a própria casa tentasse impedi-lo de avançar. O ar tornou-se úmido e frio, e uma névoa começou a subir do chão, envolvendo-o, tornando cada passo mais difícil. No fundo do porão, algo mudou. As sombras se reuniram, formando uma parede viva de trevas, que parecia pulsar com vida própria. Um cheiro metálico e de terra úmida dominava o ambiente. E então ele ouviu claramente a voz. Vocês não deveriam ter vindo. Carlos avançou, tentando olhar para cada canto, mas percebeu que não estava sozinho. As figuras surgiam das paredes e do chão, translúcidas, com olhos vazios que o seguiam. Uma delas se aproximou mais, revelando um rosto cadavérico, quase intacto, com pele esticada e manchas de terra. A mão esquelética se estendeu na direção de Carlos, que recuou, sentindo o cheiro de morte subir pelo nariz. Enquanto tentava escapar, ouviu o grito de Lara. Papai, Miguel! Ele correu de volta, encontrando as crianças de pé no corredor principal. Lara segurava Miguel firme, mas o menino tremia, os olhos arregalados, apontando para as paredes, onde sombras avançavam lentamente como se fossem líquidas. Eles querem nos levar, murmurou Miguel. Eles querem o coração da casa. Carlos sentiu uma pressão súbita no peito. Era como se a própria casa respirasse sobre ele, comprimindo cada pulmão, cada veia.
Renata tentou falar, mas as palavras morreram na garganta. A presença invisível parecia reagir à sua tentativa de se comunicar. Foi então que perceberam algo, à porta da frente, que antes nunca se movia sozinha, estava entreaberta. Uma luz fraca, azulada, escapava do vão. Um chamado silencioso, hipnótico, que parecia convidar a família a atravessar para algo além da compreensão. "Não, não vamos entrar aí", gritou Carlos. Mas era tarde. Algo, ou alguém, já empurrava a porta lentamente de dentro para fora, criando um vento gelado que fez todos recuarem. No instante seguinte, uma série de estalos ecoou pelo teto, e o chão tremeu como se uma força subterrânea estivesse em movimento. Lápides do antigo cemitério, enterradas sob o terreno da casa, pareciam reagir. O vento trouxe o cheiro de terra molhada e de ossos quebrados, e vozes antigas começaram a cantarolar em uníssono, num tom que Carlos jamais poderia esquecer. As crianças começaram a chorar, agarrando-se aos pais, enquanto Renata sussurrava palavras de oração. Mas a casa parecia impermeável à fé. Um estalo mais alto, e o corredor se alongou, formando um túnel que nunca existiu antes, cheio de símbolos e figuras espectrais que se contorciam nas paredes. Cada passo que davam parecia ser acompanhado por mãos invisíveis tentando agarrá-los, puxar cada um para dentro da própria escuridão. Carlos percebeu então que havia uma conexão direta entre a casa e o cemitério antigo. Não era apenas sobre estar no terreno dos mortos. Era como se cada centímetro da construção tivesse absorvido a memória daqueles enterrados, tornando a casa um portal ativo entre os vivos e os mortos. A família tentou escapar, mas cada porta parecia levá-los a um lugar diferente do que lembravam. Um corredor terminava em parede sólida, outro se abria para um espaço impossível, cheio de túmulos antigos, cobertos de musgo, onde figuras humanas, parcialmente enterradas, os observavam. Cada sombra se movia de forma independente, como se tivesse vontade própria. Foi Lara quem encontrou a saída, embora não soubesse conscientemente. Seguindo uma sensação interna, ela conduziu Carlos, Renata e Miguel até uma porta que parecia comum, mas quando tocaram-na, sentiram uma corrente de energia percorrer todo o corpo, como se atravessassem o próprio tecido entre mundos. Ao atravessarem, encontraram-se no quintal da casa, mas tudo estava diferente. A lua iluminava a vegetação de forma estranha, revelando lápides emergindo da terra como se o cemitério tivesse ressurgido. As árvores se contorciam, e figuras fantasmagóricas caminham silenciosas entre as sepulturas. A sensação de que algo os observava, implacável e eterno, era esmagadora. Carlos percebeu que a casa, o cemitério e a própria terra ao redor haviam se unido em algo que ultrapassava qualquer explicação racional. A família estava presa num ciclo, onde cada tentativa de fugir resultava em novas armadilhas, novas manifestações. O céu acima parecia mais baixo, pesado, e o vento carregava os sussurros de eras passadas. Enquanto olhava para o portão, que antes levava à rua principal, Carlos soube que aquilo não seria resolvido sozinhos. Havia forças que não podiam ser enfrentadas com coragem ou razão. Eles precisariam compreender a história da Terra, descobrir quem havia sido enterrado ali e, acima de tudo, aprender a respeitar os limites entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Mas naquele instante, o que predominava era o terror absoluto. Cada respiração, cada passo, cada olhar revelava que a casa não tinha terminado de mostrar seu verdadeiro poder. As crianças choravam, Renata tremia e Carlos segurava firme as mãos de todos, tentando proteger a família de uma escuridão que se aproximava cada vez mais, silenciosa, intensa e inevitável. O que eles não sabiam era que aquela noite não seria a pior. Era apenas o início de uma série de eventos que transformaria a vida de Carlos, Renata, Lara e Miguel para sempre. A casa sobre o cemitério já havia reivindicado sua presença e agora os vivos não tinham escolha, a não ser enfrentar a escuridão que residia abaixo do solo que julgavam seguro. A noite desceu sobre o condomínio como um manto pesado e sufocante. O vento que soprava pelas árvores parecia murmurar ameaças antigas, carregando consigo o odor úmido da terra e da decomposição. Carlos observava a casa à distância, sentindo cada centímetro do terreno pulsar com uma presença que ele não podia compreender. Renata segurava as mãos das crianças com força, os olhos arregalados, refletindo a mistura de terror e desespero que sentiam.
Eles sabiam que não podiam permanecer ali por mais tempo. Cada segundo dentro da casa aumentava o risco de serem capturados por algo que não era humano. Algo que habitava não apenas as paredes, mas a própria terra sobre a qual a residência havia sido construída. Lara olhou para o corredor, ainda assombrada pelas figuras que observara na noite anterior. Miguel choramingava baixinho, tremendo, segurando firme a mão do pai. "Temos que sair, agora!" disse Carlos, com a voz firme, tentando disfarçar o medo que sentia. A família entrou rapidamente no carro. Enquanto Carlos girava a chave, a casa começou a reagir. Um rangido profundo percorreu o terreno, seguido por um estrondo que fez o chão tremer sob os pneus do veículo. Lápides antigas começaram a emergir do solo, rachando-se violentamente, como se a terra estivesse se reerguendo para expulsar os vivos. A névoa que cercava o quintal transformou-se em uma nuvem densa, quase sólida, bloqueando qualquer visão clara do que acontecia atrás deles. O carro avançou lentamente, e Carlos percebeu que a estrada de saída já não existia como lembrava. Árvores torciam-se de maneira impossível, abrindo caminho e depois fechando-o, como se a própria natureza tivesse se aliado à casa. O motor rugia, lutando contra o solo que parecia se transformar em lama viva, mas eles conseguiram avançar alguns metros. Renata segurava Lara e Miguel, murmurando palavras de oração que não sabiam se funcionavam, mas que lhes davam alguma sensação de controle. As sombras da casa se projetavam sobre eles, alongando-se como braços que tentavam agarrar o carro. Cada vez que olhavam pelo retrovisor, viam paredes se deformando, janelas abrindo e fechando sozinhas, figuras espectrais correndo pelos corredores e gritando, embora nenhum som real chegasse até eles. "Não olhem para trás!" gritou Carlos, percebendo que qualquer distração poderia custar a vida de todos. O carro tremeu violentamente quando o chão sob a garagem desmoronou parcialmente, engolindo pedaços de piso e árvores próximas. O barulho era ensurdecedor, misturando estalos de madeira quebrando, gritos fantasmagóricos e o rugido do motor. Lara gritou segurando o peito enquanto Miguel começava a soluçar em pânico. Renata apertava as mãos deles com força, tentando transmitir coragem, embora seu próprio coração batesse descompassado. Então a casa mostrou seu poder final. As paredes se romperam com estalos que lembravam ossos partindo. Telhas caíram como chuva. Portas e janelas explodiram em pedaços, lançando estilhaços pelo ar. Lápides antigas, algumas inteiras, outras quebradas, subiam da terra e caíam novamente, formando um cenário apocalíptico. A luz da lua iluminava o caos, criando sombras que dançavam de maneira impossível. O chão rachou ao longo de toda a frente da residência, formando fissuras profundas que soltavam vapores escuros. O carro avançava com dificuldade, mas Carlos não parava. Cada metro conquistado parecia arrancado à força de algo invisível que tentava puxá-los de volta. O cachorro Thor, que antes tremia no banco traseiro, latiu com fúria, como se percebesse que estavam prestes a escapar. A última visão que tiveram da casa foi de um desmoronamento total, a estrutura antiga se curvando sobre si mesma, telhados despencando, paredes rachadas e queimando com uma energia escura que emanava do solo. Lápides se quebravam, fragmentos de caixões surgiam do chão, e uma força sobrenatural parecia engolir o terreno, como se a própria história da morte ali enterrada quisesse reclamar o que era seu. Carlos respirou fundo, mantendo os olhos na estrada à frente, enquanto o carro finalmente passava pelo portão, agora intacto como se nunca tivesse existido antes. Embora a casa atrás deles já não fosse mais reconhecível, o silêncio voltou pesado, mas diferente. Havia uma sensação de alívio misturado com terror. Eles haviam sobrevivido, mas sabiam que não tinham escapado de algo comum. Aquilo era uma presença antiga, consciente, que marcara suas vidas para sempre. Lara chorava silenciosamente abraçando a mãe. Miguel, ainda tremendo, olhou para o banco da frente, onde Thor ofegava, os olhos arregalados. Renata finalmente falou, a voz trêmula. Nunca mais voltaremos aqui." Carlos apertou o volante, sentindo cada músculo do corpo relaxar aos poucos. O coração ainda batia acelerado, e a adrenalina não permitia que os olhos se fechassem completamente. Mas ao longe, no reflexo do retrovisor, viram algo que os fez estremecer. A névoa que cobria a casa parecia pulsar,
formando sombras que imitavam suas formas, como se os observassem partir, prometendo que não haviam terminado com eles. A estrada que levava ao mundo seguro agora estava clara. O vento soprava novamente de forma comum. O cheiro de terra úmida desapareceu e os sons normais do bairro retornaram. Mas cada um deles sabia que aquela experiência deixaria marcas profundas. A memória da casa, do cemitério e das figuras espectrais jamais os abandonaria. Enquanto aceleravam, a última imagem que ficaram foi a de lápides se partindo, telhados desmoronando e a terra sendo engolida por uma força invisível. A casa sobre o cemitério havia reivindicado sua fúria final, mas a família, unida e aterrorizada, conseguira escapar. Pela primeira vez em semanas, respiraram sem a presença sufocante da escuridão ao redor, mas com a certeza de que alguns lugares, determinados e antigos, jamais deveriam ser perturbados. E assim, com o carro desaparecendo na estrada estreita entre as árvores, o silêncio retornou ao terreno. A casa estava destruída, a cava aberta, lápides quebradas, mas algo permanecia lá, profundo na terra, esperando pacientemente por quem ousasse desafiar a morte novamente. Segundo relato, a maldição sombria de uma floresta amaldiçoada, no coração da Alemanha, cercada por colinas enevoadas e vales profundos, existe uma região que desde a Idade Média foi considerada um lugar proibido, a Floresta Negra, ou Schwarzwald, como os alemães a chamam. Suas árvores altas, densas e fechadas criavam um teto natural, tão espesso que a luz do sol mal conseguia atravessar durante o dia. À noite o breu era absoluto, e o silêncio só era quebrado pelo som distante de lobos e corujas. Era como se a floresta tivesse vida própria, observando cada passo dos que ousavam entrar. Os primeiros registros de sua maldição datam do século XV. Naquela época, aldeias pequenas surgiam nas bordas da floresta. Os camponeses viviam do cultivo da terra, mas também do medo constante de tudo que se escondia entre as árvores. Não eram apenas animais selvagens que os preocupavam. Eram as histórias sussurradas ao redor das fogueiras sobre mulheres que dançavam sob a lua. Homens que desapareciam sem deixar rastro e vozes que chamavam viajantes pelo nome, mesmo quando eles estavam sozinhos. As autoridades da época, ligadas à Igreja Católica, afirmavam que a floresta era um território de heresia. E não demorou para que os rumores se transformassem em acusações formais. Dizia-se que grupos de bruxas haviam se estabelecido nas profundezas do Schwarzwald, realizando pactos com forças obscuras. Esses relatos eram reforçados por testemunhas que juravam ter visto procissões de mulheres vestidas de negro, carregando tochas e entoando cânticos em línguas desconhecidas. Um dos casos mais antigos aconteceu em 1487, na pequena aldeia de Triberg. Uma jovem chamada Greta von Hohenfels foi acusada de invocar espíritos da floresta. Testemunhas diziam que ela falava sozinha, respondendo a vozes invisíveis. Outras afirmavam ter visto luzes estranhas ao redor de sua casa durante a madrugada. Quando a fome atingiu a aldeia, Greta foi apontada como a culpada. Diziam que ela roubava a prosperidade da colheita para oferecer às entidades que servia. Foi julgada e condenada à fogueira. Mas antes de morrer, Greta lançou sua maldição. Vocês queimam meu corpo, mas não podem queimar meu espírito. Eu voltarei com a floresta, e ela cobrará a vida de cada um de vocês. Naquela mesma noite, uma tempestade inesperada destruiu plantações inteiras. Muitos acreditaram que era apenas coincidência. Outros, no entanto, juravam que os gritos de Greta ainda ecoavam entre as árvores, misturados ao som do vento. As décadas seguintes só aumentaram a fama sombria da Floresta Negra. Viajantes que se aventuravam por atalhos entre as montanhas desapareciam sem deixar vestígios. Pastores relatavam encontrar seus rebanhos mortos, dispostos em forma de círculos como se fossem oferendas. Crianças falavam de mulheres com olhos brilhantes que surgiam à beira do rio, acenando para que se aproximassem. E quando alguém tentava segui-las, sumiam no ar como fumaça. O medo se espalhava, mas ao mesmo tempo havia uma atração inexplicável. Alguns homens da região, obcecados por poder ou vingança, buscavam entrar na floresta para encontrar as bruxas. Reza a lenda que elas prometiam riquezas,
colheitas fartas ou o amor da pessoa desejada em troca de sangue. O preço, porém, sempre era maior do que o pedido. Colheitas vinham acompanhadas de pragas, amores se tornavam violentos e riquezas traziam mortes súbitas. Uma das histórias mais contadas era a do lenhador Johann Keller. Ele perdeu sua esposa e filhos para a peste e, desesperado, entrou na floresta implorando por ajuda. Dias depois, retornou com uma expressão distante, os olhos escuros como a noite, e um sorriso que nunca desaparecia. Estranhamente, suas feridas cicatrizaram e sua força parecia sobre-humana. Porém, na mesma semana, 3 crianças da aldeia desapareceram. Muitos acreditavam que Johann havia feito um pacto, entregando vidas inocentes em troca da sua própria. Pouco tempo depois, ele mesmo desapareceu, levando a crer que fora reclamado pelas próprias forças com as quais havia negociado. Ao longo dos séculos, a Floresta Negra se consolidou como um território proibido. Aldeões evitavam entrar em suas áreas mais densas. Durante as noites de lua cheia, ninguém ousava atravessar seus caminhos. O vento que soprava entre as árvores era descrito como um coro de vozes femininas, sussurrando palavras incompreensíveis. E quando o silêncio absoluto tomava conta, era ainda pior. Significava que algo estava observando. A igreja, desesperada para conter o medo, organizou caçadas às bruxas. Centenas de mulheres foram presas e queimadas, acusadas de praticar feitiçaria. No entanto, quanto mais elas eram perseguidas, mais histórias de aparições surgiam. Era como se a floresta se alimentasse do sangue derramado, crescendo em poder a cada execução. Muitos diziam que as verdadeiras bruxas nunca foram capturadas, pois eram protegidas pela própria escuridão da Schwarzwald. Com o tempo, o povo passou a acreditar que a floresta não era apenas morada das bruxas, ela própria era a bruxa, um organismo vivo que respirava, vigiava e punia aqueles que a desafiavam. Cada árvore era um olho, cada pedra um ouvido, cada sombra um aviso. E assim nasceu a maldição. A ideia de que quem ousasse entrar sem permissão jamais sairia da mesma forma. Alguns não retornariam nunca mais, outros voltariam, mas mudados, com o olhar vazio e o coração tomado pela escuridão. À medida que os anos se transformaram em décadas, e as décadas em séculos, o nome da Floresta Negra deixou de ser apenas um ponto geográfico nos mapas da região. Passou a ser um símbolo de medo, silêncio e morte. Os aldeões já não falavam mais da bruxa como de uma mulher. Não havia registros de feitiços ou maldições lançadas por mãos humanas. O que havia era algo pior. A crença de que a própria floresta havia absorvido a essência dela. A cada estação, novos rumores surgiam. Cada desaparecimento alimentava ainda mais a sensação de que aquela imensidão escura tinha vontade própria. A lenda dos caçadores perdidos. Conta-se que, por volta do século XV, um grupo de 6 caçadores entrou na mata para buscar javalis. Eram homens experientes, acostumados a sobreviver dias em regiões selvagens. Levaram cães de caça, armas afiadas e suprimentos. Nenhum deles voltou. Dias depois, os cães foram encontrados na beira da estrada, magros, tremendo e com o pelo arrepiado, como se tivessem visto algo que não podiam compreender. Os olhos dos animais estavam arregalados, fixos em direção à floresta, mas se recusavam a entrar novamente. Quando os aldeões organizaram uma busca, não encontraram rastros dos homens. Apenas um detalhe ficou gravado na memória coletiva. As árvores estavam cheias de marcas, como arranhões profundos, dispostos em padrões estranhos, quase símbolos. Desde então, a história dos caçadores perdidos tornou-se aviso. Quem se aventura demais para dentro da mata, não volta. A caravana desaparecida. No século XVII, comerciantes que atravessavam a região relataram um dos episódios mais sombrios. Uma caravana inteira, cavalos, carroças, mercadores, famílias inteiras, simplesmente sumiu dentro da floresta. Não houve barulho, não houve resistência, não houve sinais de luta, apenas silêncio. Meses depois, um único carro foi encontrado tombado perto de uma clareira. As rodas estavam quebradas e a madeira estranhamente enegrecida, como se tivesse sido queimada por dentro, mas sem marcas de fogo. Dentro da carroça, apenas um detalhe macabro: um boneco de pano, com olhos costurados com fios vermelhos largados sobre a palha. Muitos acreditaram que fosse apenas brinquedo de uma criança, mas os mais velhos reconheceram. Era um dos símbolos da bruxa, repetido em outros relatos. O sussurro da mata. Com o passar do tempo,
Viajantes começaram a relatar um fenômeno ainda mais inquietante. Aqueles que ousavam atravessar os limites da floresta diziam ouvir sussurros. Não era o som do vento, não eram animais, eram palavras. Palavras ditas numa língua antiga, impossível de compreender, mas que sempre causavam o mesmo efeito. Um frio na espinha e a sensação de estar sendo observado. Alguns juravam ouvir o próprio nome sendo chamado, suavemente, como se alguém os chamasse do meio da escuridão. Outros descreviam que, após horas dentro da mata, tinham a impressão de ver rostos nas cascas das árvores, rostos distorcidos, de bocas abertas em silêncio eterno. A noite em que a aldeia tremeu. Há também a história que atravessou gerações. Uma noite, em pleno inverno do século XVIII, toda a aldeia mais próxima da Floresta Negra acordou assustada. Um som profundo ecoava da mata. Não era o vento, não era trovão. Era um canto grave, rítmico, quase humano, que durou horas. As crianças choravam, os cães se escondiam sob as mesas e os anciãos apenas rezavam. Quando o som cessou, uma névoa espessa surgiu da floresta e se espalhou pela aldeia, cobrindo as casas. Na manhã seguinte, 4 pessoas estavam mortas, sem feridas, sem sinais de violência. Apenas mortas, com os olhos abertos e enegrecidos, como se algo tivesse sugado sua vida enquanto dormiam. Desde então, ninguém mais ousava negar. A floresta não era apenas maldita, era viva. O legado do medo. Cada novo século acrescentava um novo capítulo à lenda. Viandantes que desapareceram em plena luz do dia. Crianças que juravam ver uma mulher de véu negro entre as árvores, mas que sumia assim que alguém tentava seguir seus passos. Caçadores que retornavam com os cabelos totalmente brancos, incapazes de falar uma palavra sequer. A Floresta Negra passou a ser evitada. O comércio escolhia rotas mais longas. Viajantes preferiam andar quilômetros a mais. E os habitantes locais já nem ousavam mencionar o nome do lugar em voz alta. Para eles, a floresta não era apenas cenário. Era uma entidade, um olho sempre aberto, faminto, que observava, esperava e tomava aquilo que desejava. O frio daquela noite parecia diferente. Não um frio comum de montanha, mas um que entrava como fumaça pelos poros, apagando a coragem por dentro. No vilarejo de Chonar, à beira da Floresta Negra, 3 pessoas se preparavam para atravessar a linha invisível que todos evitavam. Eram jovens demais para ouvir conselhos e velhos demais para acreditar em contos de Ninar, Elise. Estudante de história que pesquisava bruxarias germânicas. Matias, guia de trilhas que conhecia caminhos antigos herdados do avô. E Ansel, documentarista amador, que trazia uma câmera presa ao peito e ideias grandiosas na cabeça. Foram ao cair da tarde, quando o céu ainda guardava um resto de cinza e as copas dos abetos se fechavam sobre si mesmas, formando uma abóbada. O plano era simples: entrar, gravar o que pudessem, seguir até uma clareira mencionada por camponeses e voltar antes da meia-noite. As mochilas rangiam nos ombros. O cascalho, úmido, estalava sob as botas. O hálito condensava no ar, como se a floresta respirasse junto com eles. Não falem alto, disse Matias, e o aviso soou menos como uma regra de trilha e mais como um pedido. Aqui o som vai longe. Elise segurou um caderno. Nas páginas havia cópias de símbolos que recolhera em arquivos antigos, espirais de 6 voltas, triângulos sobrepostos, marcas como unhas de madeira. Do lado de fora, grudado com fita, levava um recorte sobre Greta von Hohenfels, a maldita que séculos antes prometera voltar com a floresta. Elise não dizia em voz alta, mas tinha um objetivo secreto: encontrar vestígios do que, para ela, fora mais do que lenda. Um culto que sobrevivera esparso, como fogo sob cinzas. Ansel testou a câmera. A luz vermelha piscou. Som legal! Se alguma coruja gritar, vira trilha sonora. Brincou, forçando um sorriso. Entraram pela vereda que Matias chamava de Caminho dos Cacos, por causa de lascas de ardósia que surgiam no solo como lâminas. A trilha, sutil, serpenteava entre troncos grossos e raízes salientes. Em certos pontos, uma neblina baixa escorria rente ao chão, tão fina que parecia poeira viva. Elise sentiu o cheiro da terra fria e um resíduo de fumaça. Memória de fogueiras antigas?
E aquela combinação tão fora de lugar a fez engolir seco. Logo surgiram os primeiros sinais, cortes em diagonal na casca de um pinheiro, repetidos 3 vezes, todos na mesma altura. Uma fileira de pedras do tamanho de punhos, alinhadas como dentes. Um ramo preso entre 2 troncos, amarrado com cordel escuro, formando um laço que pendia como uma língua. Elise anotou, fotografou, mediu com o polegar. Isso não é aleatório, sussurrou. Alguém mantém isso. Alguém passa por aqui. Matias apontou com o queixo para a direita. A clareira deve ficar daquele lado, mas a gente não corta caminho. Por aqui sempre fica mais longe do que parece. A noite fechou de vez. O breu ali não era normal. Quando Ansel ergueu a lanterna, percebeu partículas no ar, como pólen, que dançavam lentas e refletiam a luz em microespelhos leitosos. Tocou uma com a ponta do dedo. Ela se dissolveu. O silêncio cresceu, e foi então que começou o sussurro. Veio fraco, indeciso, como o som de um riacho que ainda não se decidiu por ser água. Um murmúrio que parecia vir do chão, das folhas, das cascas. Ansel apontou a câmera para o nada. O microfone captou uma vibração baixíssima, quase uma respiração. Elise fechou o caderno. Ouviram? Perguntou. O vento, respondeu Matias. Mas o vento não diz nomes. E o sussurro, aos poucos, disse. Primeiro foi Elise, arranhado como se passado por graveto na garganta. Depois Matias, com as sílabas mastigadas. E por fim, um Ansel tão claro que os 3 pararam ao mesmo tempo. A lanterna tremeu na mão do documentarista. Quem está aí? Gritou, e o grito soou absurdo naquela catedral de madeira. O sussurro cessou, e por um momento houve um alívio que parecia bênção. Mas a floresta não dá bênçãos. Ela cobra. Ao longe um som seco. Toque. Tac, tac. 3 batidas espaçadas de madeira contra madeira, vinda sempre um pouco mais perto. Matias apertou os lábios. Às vezes usam isso para se comunicar. Falou baixo. Caçadores. Ou coisas que aprenderam com eles. Seguiram o som porque a curiosidade é uma forma de feitiço. O caminho estreitou e as árvores se inclinaram até encostar copas, formando um túnel. De repente o chão mudou. Em vez de folhas soltas e raízes, havia terra batida, lisa, e no centro, um símbolo feito de carvão, um círculo cortado por 3 linhas, cada linha terminando em um triângulo. Elise se ajoelhou. A ponta do dedo ficou preta. Sabá, disse quase sem voz. Isso é marca de círculo. Não agora, mas foi usado. A primeira coruja piou, alta e curta. Não houve resposta. A segunda, de outro ponto, repetiu. A terceira, de um lugar ainda mais fundo, fechou o triângulo. Ansel gravou fascinado e apavorado. São sinais, disse Elise. Chamadas. A claridade apareceu como se alguém levantasse um pano. Uma luz oscilante, dourada e baixa vindo da esquerda, cruzando troncos em faixas inclinadas. Também havia sombras deslizando entre as luzes, movimentos calmos, calculados, que não estalavam galhos. O cheiro de resina queimada cresceu, familiar como igreja. Irene, não. Elise sentiu a cabeça leve, como se estivesse respirando alto demais. A gente não vai mais longe, decretou Matias. A clareira é logo ali, mas nunca vi fogo a essa hora. Elise segurou o braço dele. Precisamos ver. Não é verdade que o medo paralisa. Às vezes ele empurra. Eles avançaram devagar, com os joelhos flexionados, pisando nos lugares escuros. Quando alcançaram uma elevação, um anfiteatro natural se abriu adiante. Uma clareira circular, rodeada por troncos negros e altos, com o solo limpo de folhas, como se varrido por mãos obedientes. No centro, 3 fogueiras baixas ardiam com chama quase azul, alimentadas por touros cobertos de um material que queimava sem crepitar. Ao redor das fogueiras, figuras. Não eram muitas, 7. Todas vestidas de cinza ou preto, com capuzes que projetavam sombras sobre o rosto. Estavam descalças, as mãos erguidas à altura do peito, seguravam ramos amarrados com linhas vermelhas, fibras vegetais tingidas. Talvez, mas o vermelho parecia novo demais, molhado. As vozes que saíam debaixo dos capuzes não formavam palavras que eles reconhecessem. Era um canto de vogais alongadas, com pausas cronometradas, um pulsar de garganta. E ainda que estranho, havia ordem, um rito. Ansel tremeu a câmera, subitamente consciente de que registrar aquilo talvez fosse transgressão maior do que estar ali. Matias tocou o ombro dele para baixar o ângulo. Não olhe nos olhos, se vira um rosto. Sussurrou. Eles devolvem.
Elise mal respirava. Estava tomada por uma mistura impossível, terror e reconhecimento. Parte de sua pesquisa sempre fora acadêmica, mas outra parte, a que ela evitava confessar, era íntima. Uma sensação de pertencer a algo que não sabia nomear. E naquela hora, sob a chama azul, ela sentiu que aquilo tinha um nome antigo. O cântico mudou. Uma das figuras deu um passo à frente. A fogueira central respondeu com um estalo, erguendo um mastarel de faíscas. A figura ergueu o ramo com as duas mãos como oferenda e falou em um alemão tão antigo que soou estrangeiro. O nome que destacou no meio de palavras incompreensíveis foi claro: Greta. E o segundo, ainda mais claro, foi Hohenfels. Elise não se conteve. O nome bateu no peito como um martelo. Meu Deus! Escapou quase um soluço. O som foi minúsculo, mas, numa floresta como aquela, tudo que é minúsculo vira anúncio. 4 capuzes viraram ao mesmo tempo. Não havia olhos. Não sob a sombra, mas havia a sensação de ser atravessado por eles. Matias puxou Elise para baixo. Os 3 se deitaram no barranco, colados à terra fria. O cheiro de resina queimando ficou mais forte, e um odor de ferro veio junto, doce e áspero, conhecido dos cortiços e dos abatedouros. Sangue. Os passos foram inaudíveis. O que entregou a aproximação foi a queda da temperatura e um tremor mínimo no solo. Algo se moveu até o pé da elevação onde estavam. A cada segundo, a vontade de correr crescia. A cada segundo, a certeza de que correr agora seria mais perigoso do que ficar também crescia. O cântico cessou, e o silêncio ficou sólido com bordas. Uma voz feminina madura falou baixo, quase no mesmo tom do sussurro que ouvira o nome deles na trilha. Virem-se, devagar. O alemão tinha um sotaque que Elise reconheceu vagamente dos manuscritos. Suábio. Antigo, mas compreensível. Eles obedeceram. Viraram-se aos poucos, subindo com os cotovelos, até ficarem sentados no barranco. 3 figuras estavam ali, a 2 metros. A da frente ergueu o capuz. O rosto que surgiu não era um rosto estranho. Era um rosto comum. De uma mulher com cerca de 50 anos. Pele pálida, linhas finas no canto dos olhos, cabelo claro preso para trás. O comum daquele rosto era, por algum motivo, mais perturbador do que se fosse monstruoso. Porque o familiar dá menos chance de defesa. Vocês não foram convidados, disse ela, e as palavras saíram sem ira. Eram constatação. E mesmo assim ouviram. Ouviram por quê? Elise quis responder: porque estudo, porque busco, porque não acredito. Mas a verdade que veio foi outra. Porque eu lembro, disse, e surpreendeu a si mesma. Porque tem algo aqui que chama desde antes. A mulher inclinou a cabeça como quem observa um inseto raro. Lembrança é uma ponte, falou. E às vezes leva para onde não dá para voltar. Estendeu a mão. Venha. Matias apertou o pulso de Elise. Não. A palavra saiu seca, de alguém que já perdera coisa demais. A gente vai embora. Vão, disse a mulher, sem tirar os olhos de Elise. Mas ela não. Ela ouviu. Quando escuta, fica. As outras figuras atrás repetiram baixinho, como eco. Fica. O primeiro impulso de Ansel foi erguer a câmera e apontar direto para o rosto dela. Talvez por instinto de registrar o impossível. Talvez por desespero. A mulher só olhou para a lente. O visor apagou. As luzes de bateria e de gravação morreram ao mesmo tempo. E a câmera ficou pesada, inútil como se fosse pedra. Não precisa de máquina para lembrar, disse. O canto recomeçou na clareira. Agora mais baixo, mais íntimo, como se cantassem para dentro. E alguma coisa respondeu debaixo da terra. A vibração veio pelos joelhos, subiu pela coluna, ardeu por dentro dos dentes. O barranco estremeceu, um tremor que não era de avalanche, mas de algo vivo se movendo na lama. Um dos troncos grandes em volta da clareira exibiu, por um segundo, um contorno na casca, a ideia de um rosto. Olhos fechados, boca entreaberta. Elise piscou e o contorno sumiu, mas o sentimento ficou. O que vocês querem? Perguntou Matias, tentando fazer a voz ficar firme. Queremos o que é nosso, disse a mulher. Não tiramos, apenas reclamamos. Deu um passo para frente. O capuz caiu sobre os ombros. A pele do pescoço, de perto, tinha marcas finas, como cicatrizes antigas em rede. Alguns vêm pedir amor, outros saúde, outros vingança. Quase todos pedem. Vocês... E pousou os olhos sobre Elise. Trazem. Ansel segurou o braço de Elise. Vamos levantar e sair andando. Sussurrou, quase sem mexer os lábios. Sem correr, sem olhar para trás. Agora. Elise assentiu. A mulher sorriu.
Um sorriso pequeno, sem dente, sem alegria. Se forem, levem isto, disse, e inclinou-se para recolher algo do chão. Era um ramo amarrado com linha vermelha, como os das oferendas, mas menor, feito de bétula. Entregou a Elise. Quando os dedos se tocaram, a estudante sentiu uma agulhada de frio, um gelo pontudo que correu da pele para o osso. Para lembrar que não imaginou, disse a mulher. Para saber quando deve voltar. Não vamos voltar, Matias respondeu. Todos voltam, ela disse como se recitasse um fato. Porque a floresta espera. E virando-se fez um gesto quase imperceptível para as outras. O canto ao fundo subiu um tom. As chamas das 3 fogueiras, juntas baixaram, quase se apagando, e a escuridão por um momento ocupou tudo. Foi a brecha de que precisavam. Sem combinar, os 3 começaram a recuar, de cócoras, até que o barranco ficasse entre eles e a clareira. Então se puseram de pé e andaram. Não correram. A umidade do ar parecia grudada nas pernas, e a ideia de correr soava o mesmo que gritar. Andaram. A trilha não era a mesma. O caminho que conheciam se transformara em outra coisa, como se a floresta tivesse girado as peças do tabuleiro, enquanto eles olhavam para o fogo. Por aqui, disse Matias, escolhendo por cheiro e declive, não por memória. O sussurro voltou, desta vez mais perto, repetindo o nome de Elise com uma mansidão que doía. Elise, Elise. O ramo na mão dela vibrou, leve, como se fosse parte de um tronco ainda enraizado. A linha vermelha, sob a luz fraca, parecia molhada. Ela não quis cheirar. Ansel, que vinha atrás, tropeçou num cordel esticado entre 2 arbustos, quase invisível. Caiu de joelhos. Quando tocou o cordel, o sussurro calou, e no lugar, um som seco estourou no alto. Toque, 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 toque. 4 batidas, menos espaçadas, urgentes. A resposta veio de 3 direções. Matias xingou por entre os dentes. Armaram para a gente. Só anda, disse Elise, e surpreendeu-se com a firmeza da própria voz. Anda e não responde. Não havia vento, e ainda assim as agulhas dos abetos chacoalhavam, fazendo um ruído fino, como de sal derramado em ferro quente. Um brilho azulado passou rente ao chão, contornou uma pedra, subiu por uma raiz e sumiu, como se a eletricidade do ar tivesse começado a andar. O estômago de Elise embrulhou. A câmera morta batia no peito de Ansel. O passo de Matias mantinha o compasso exato de quem atravessa um campo minado. Quando a primeira árvore marcada reapareceu, 3 cortes diagonais, Elise sentiu o oxigênio voltar ao cérebro. Era sinal de que saíam da área das fogueiras. Pouco adiante, o caminho dos cacos reapareceu e o som das botas sobre a ardósia estalou como promessa de chão firme. Atrás deles, o canto continuava, mas mais baixo, mais longe, como maré vazando. Ninguém falou até a luz da estrada de cascalho brilhar entre 2 troncos. Matias foi o primeiro a pisar fora da linha de sombra. Deu 2 passos e só então respirou fundo. Ansel, ofegante, tirou a câmera do peito e tentou ligá-la. Nada. Meteu a mão no bolso para pegar o celular. Sem sinal. 0 barras. Elise ainda segurava o ramo de bétula. O vermelho da linha havia enfim secado. Vocês viram o rosto dela, disse Ansel, mais como pergunta do que afirmação. Vi um rosto, corrigiu Matias. Não vou dizer dela, não dou nome. Ele olhou para Elise. Joga isso fora. Elise não jogou. Em vez disso, guardou o ramo dentro do caderno, fechou e prendeu com um elástico. Agora sabemos que os ritos continuam, disse, a voz baixa e sem triunfo. E que Greta não foi só história. Matias passou a mão no rosto como quem tenta acordar. A gente fala com a polícia? Com o padre? Com quem? Com ninguém, disse Elise. E era verdade, e também mentira. Amanhã, eu só quero dormir. Voltaram para o vilarejo sem olhar para trás. No caminho, nenhuma coruja piou. Nenhum lobo uivou. O silêncio agora não era ameaça. Era promessa. E todo mundo sabe que as promessas da Floresta Negra sempre cobram juros. Naquela noite, Elise não sonhou. Acordou às 3h10, sem motivo aparente, com a sensação exata de que alguém soprara o nome dela dentro do quarto, no escuro. No travesseiro, por cima do lençol, estava o ramo de bétula, fora do caderno. A linha vermelha estava mais viva do que antes, como recém-tingida. E no lençol, sob a ponta do ramo, um pequeno círculo de cinza, do tamanho de uma moeda, marcava o tecido. Ela levantou, caminhou até a janela e abriu a cortina. O vilarejo dormia, as chaminés apagadas, a rua deserta.
Mas na borda da cidade, onde a estrada se curvava para se enfiar no breu, havia uma luz baixa, uma chama solitária que tremia como vela à distância. E por um momento Elise achou que viu. Não. Ela viu uma figura de capuz cinza, imóvel, olhando na direção da casa. O sussurro veio sem som, como memória que decide falar. Volte. Elise fechou a cortina devagar. Encostou a testa no pano. No peito, entre medo e algo que já não era só medo, uma certeza. O encontro proibido não tinha terminado. Tinha apenas mudado de lugar. O encerramento. A noite parecia nunca terminar. O vento frio atravessava as janelas quebradas da velha casa, trazendo consigo o eco dos sussurros, que já haviam enlouquecido tantos que ousaram entrar ali. O grupo exausto permanecia reunido no salão principal. Rostos pálidos, olhos marejados e mãos trêmulas. Cada um carregava consigo o peso das últimas horas, como se suas almas já não lhes pertencessem mais. O relógio antigo na parede, parado há décadas, de repente emitiu um tic-tac lento, quebrando o silêncio. Não era possível que estivesse funcionando, mas estava. E cada batida parecia um golpe na sanidade deles. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Carla, apertando a cruz que carregava no pescoço. De repente, o ponteiro avançou sozinho, direto para a meia-noite. E naquele instante, todas as velas se apagaram de uma só vez. O breu absoluto tomou o ambiente. O som de passos arrastados começou a circular em volta do grupo. Não era imaginário. O chão de madeira rangia a cada aproximação. Marcelo tentou acender a lanterna do celular, mas a tela se manteve preta. Como se a tecnologia fosse inútil diante daquela força obscura. O coração dele disparou. Fiquem juntos. Não se separem, sussurrou, mas já era tarde. Um vento violento os separou, atirando cada um para um canto diferente da sala. Gritos ecoaram, misturados com o som de unhas arranhando as paredes. E no meio da escuridão, um rosto pálido surgiu. A figura da menina. A mesma que aparecera na televisão na noite anterior. Seus olhos vazios refletiam nada além do abismo. Ela abriu a boca lentamente. Um sussurro quase inaudível escapou. Vocês não deviam ter voltado. O som reverberou dentro da mente de cada um, como se não tivesse sido dito em voz alta, mas implantado diretamente em seus pensamentos. O medo transformou-se em desespero. Carla começou a rezar em voz alta, mas sua voz foi abafada por um grito ensurdecedor vindo de todos os lados da casa. As paredes vibravam, os móveis tremiam e o chão parecia respirar. De repente, o grupo percebeu que não estavam mais no mesmo salão. A casa havia se transformado. O ambiente agora era um corredor infinito, coberto de espelhos trincados que refletiam não o presente, mas versões distorcidas deles mesmos. Em alguns reflexos estavam mortos, em outros ensanguentados, e em outros rindo de forma insana. Marcelo, atônito, estendeu a mão para um dos espelhos. Seu reflexo fez o mesmo, mas em vez de acompanhar o movimento, agarrou sua mão pelo vidro e começou a puxá-lo para dentro. Ele gritou tentando resistir, mas a força era esmagadora. O espelho se tornou líquido e viscoso, sugando-o aos poucos. Carla correu para ajudá-lo, mas outra mão saiu do vidro e agarrou sua perna. Ela caiu no chão, arranhando-se, e gritou por socorro. O grupo inteiro lutava contra suas próprias versões. Era como se a casa estivesse usando suas imagens para destruí-los. Não olhem para eles, gritou Marcelo, antes de ser completamente tragado pelo reflexo e desaparecer. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Carla soluçava, caída no chão. Eduardo, trêmulo, arrastou-a para longe dos espelhos. Precisamos sair daqui. Agora! Disse olhando ao redor. Mas o corredor não tinha fim. Cada passo apenas os aproximava de mais reflexos, mais horrores. O som da menina voltou ecoando como um cântico. Vocês são meus agora. As luzes começaram a piscar. Os espelhos se estilhaçaram todos ao mesmo tempo, lançando estilhaços que, em vez de cair, ficaram suspensos no ar, girando como lâminas. O grupo se protegeu como pôde, mas muitos cortes se abriram em seus corpos. O sangue escorria, pingando no chão que parecia absorver cada gota. Foi então que Eduardo percebeu. O sangue fazia parte do ritual da casa. Ela precisava daquilo para se alimentar. Ela quer nos prender aqui para sempre. Disse um horrorizado. O corredor finalmente terminou em uma porta. Uma porta antiga, de madeira escura, com símbolos gravados. Símbolos que nenhum deles compreendia, mas que pulsavam em vermelho como se estivessem vivos. Sem escolha, empurraram a porta. Do outro lado havia novamente a sala de estar da casa, mas algo estava diferente.
As paredes estavam cobertas de fotografias antigas, todas mostrando famílias que já haviam morado ali. O mais assustador, em cada foto, no canto da imagem, a mesma menina aparecia sempre sorrindo. Carla se aproximou de uma delas. Sua voz falhou ao sussurrar. Ela sempre esteve aqui. De repente, a porta atrás deles se fechou com violência. O barulho ecoou como um trovão. A menina estava no centro da sala. Desta vez, não como uma aparição, mas sólida, real. Vestia um vestido branco manchado de sangue seco. Sua pele pálida parecia feita de cera. Ela levantou a mão e apontou para o grupo. Todos sentiram uma pressão esmagadora em seus peitos, como se seus corações fossem arrancados lentamente. Gritos desesperados preencheram a sala. Eduardo, num último esforço, lembrou-se do diário encontrado no sótão na noite anterior. As anotações diziam que a única forma de quebrar o ciclo era recusar-se a ouvir os sussurros, recusar-se a atender ao chamado. Ele fechou os olhos, tapou os ouvidos e começou a gritar para si mesmo. Não, você não vai me levar. Carla, vendo isso, fez o mesmo. Logo, os outros restantes também começaram a resistir. A pressão no peito diminuiu. A menina começou a tremer como se perdesse força. Seu corpo se contorceu de forma antinatural. Ela abriu a boca e um berro lancinante encheu a sala, quebrando todas as janelas da casa. A casa inteira começou a ruir. As paredes desmoronavam, o teto rachava, o chão se abria em buracos negros. O grupo correu desesperado para a porta da frente. Quando a abriram, encontraram a noite fria lá fora. Mas não era a mesma. O céu estava coberto de nuvens vermelhas, e o ar cheirava a enxofre. Era como se tivessem saído de um pesadelo apenas para entrar em outro. A casa desabou atrás deles, virando pó. Carla caiu de joelhos, chorando, enquanto Eduardo olhava para o horizonte, tentando entender. Será que realmente escapamos? Perguntou. E então, no silêncio da noite, um sussurro suave soou bem perto de seus ouvidos. Eu sempre encontro vocês. O vento soprou, trazendo o frio da morte. E o grupo compreendeu que, embora a casa tivesse ruído, a maldição jamais terminaria, porque a verdadeira prisão não era a casa, era o eco que agora vivia dentro deles. Obrigado por assistir até o final. Se gostou da história, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com quem também gosta de mistérios e terror. Até o próximo episódio.